Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como implementar um controlador de sistemas, certo? Da, Utilizando a lógica fuzzy, é uma das sub-áreas da inteligência artificial. Então nós estamos aqui implementando um controlador inteligente, que equivale, nessa situação, um controlador PI, proporcional integrativo, tá ok? Isso é muito utilizado quando a gente não tem um valor específico, por exemplo, valores de temperaturas, valores analógicos, certo? Ou seja, quando a gente tem uma temperatura, então quando a temperatura está entre 30 a 60 graus, a gente diz que essa temperatura é considerada como uma temperatura média. Então a gente deixa o nosso motor executando uma potência máxima, não precisa reduzir. Então acima disso, por exemplo, no certo range, a gente tem que fazer uma lógica para ele reduzir a tensão e assim somente tentar esfriar e balancear isso. É nesse mesmo valor a gente vai utilizar aqui para implementar um controlador onde a gente vai fazer o controle de tanques acoplados. Tanques acoplados de uma altura de 30 centímetros. A gente vai mostrar isso para você, tá? Então, nesse momento aqui, eu vou mostrar aqui para vocês agora a seguinte situação, ok? Então, nós temos aqui nosso sistema, onde nós temos ou seja, o modelo matemático que descreve o comportamento do nosso sistema, certo? Tanto o tanque 1 como o tanque 2. Quando a gente coloca os tanques acoplados, ele fica um sistema de segunda ordem. Nós temos um sistema de intertratamentos, ou seja, onde a gente não quer que o tanque transborde, ou seja, ele não pode ficar maior ou igual a 30, ou então a gente manda ele parar, certo? Basicamente é isso. E também a gente não quer que o tanque fique muito baixo, o tanque do sinal o tanque 1, porque assim ele vai tentar puxar a água da bomba e não vai ter água, então ele vai começar a puxar ar. Isso não é uma coisa boa, interessante. Então, nesse momento, a gente fez esse sistema de travamentos. Nós temos o sinal do erro, que nada mais é o nível do tanque 2, ok? E nós temos um somatório com a tensão de entrada. Então, esse seria o nosso erro, e nós temos a derivada do erro. A gente sabe que a derivada é o limite tendendo a infinito. Então, a gente vai ver que quando esse erro tende a infinito, qual é o valor dele? Geralmente aqui a gente quer tanto que o erro seja baixo, como a derivada seja baixa. Esse é o nosso valor ideal. Então, quando o erro for baixo e a derivada do erro for baixa, então a gente quer dizer que está um sistema bom, ideal, onde está a gente fala na cela, né, da nossa função de pertinência. E isso significa que é onde a gente geralmente quer o valor ali mínimo ou máximo do nosso sistema, tá? Então, nessa mesma situação, eu vou mostrar aqui o código. Basicamente, a gente importa um sistema fuzzy usando a função readFizz, e a gente importa também a simulação para rodar usando esse sistema, ok? E aqui a gente vai criar vários gráficos do nosso simulação para ver como é que está o nosso comportamento do nosso controlador. Antes de mais nada, eu vou abrir o fuzzy aqui, a ferramenta Matchbox, onde a gente vai importar o nosso arquivo que a gente está colocando aqui. É um sistema Mandane, o Logica Fuzzy, que geralmente tem dois sistemas mais simples, que é o Mandane e o Sugeno. Nesse caso, estou implementando o Mandane, certo? Com a desunificação, ou seja, a função que vai desunificar as funções de pertinência e fazer ali o cálculo, certo? Como o do centroide, tá bom? Então, nós temos o erro aqui, onde temos as funções de pertinência do erro, são misturadas com funções gaussianas, sigmoides. Nesse aqui eu tendei a fazer mais sigmoides, tá? E nós temos uma gaussiana aqui, e a saída é formada também por gaussianos sigmoides, para tentar ter um valor ali adequado, tá? Então aqui nós temos a regra, no mandando nós temos a regra: se isso acontecer ou acontecer aquilo, faça aquilo. Então basicamente essa lógica que nós temos no fuzzy, certo?
na situação do mandante, do sujeito é diferente, ok? Então, a gente geralmente, como eu falei, a gente quer um erro baixo, então se o erro for zero e a derivada do erro está zero também, então a gente vai tentar manter a saída naquele momento, tá? Então, zero. Quando o erro, por exemplo, está alto e a derivada do erro está zero, ou seja, então a gente tenta colocar um sinal alto, certo? Então, na mesma situação, por exemplo, quando o sinal está positivo, certo? Positivo do erro está positivo e a derivada do erro é zero, então a gente tenta o sinal positivo. Quando o sinal está positivo, o erro está positivo e a derivada do erro, certo? Está positivo também, a gente vai ter uma saída positiva para manter ali. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que a gente está tendo uma lógica onde se o erro foi positivo e a derivada do erro for positivo, a gente continua com a saída positiva ali, beleza? Então, basicamente isso. Antes de mais nada, eu vou mostrar também aqui as funções dos gráficos, onde a gente tem uma noção, por exemplo, quando o sinal está zero e a derivada do erro está zero, então a gente quer uma saída zero. Quando o erro está muito alto, positivamente, e a derivada do erro está baixo, negativamente, né? Ou alto, negativamente, nesse caso, né? A gente tem um valor máximo ali, né? Então é isso que a gente tentar equalizar aqui o nosso sistema. Então, para rodar isso, fechando aqui, a gente vem executar esse script main, e ele já vai pegar o nosso sistema, né, o nosso controlador, e vai colocar na simulação. Então perceba aqui que ele tende, a gente quer o nível 15, mas ele tende no FIMIR talvez um pouco mais de tempo, então a gente tem falando que o tempo de estabilização é muito alto para esse sistema, né? Então, se a gente quer diminuir esse tempo de estabilização, a gente tem que mudar o controlador de alguma forma, tá? É importante dizer também que o controlador de lógica fusa ele se assemelha a um controlador PI, proporcional integrativo, ok? Nós temos o nível tanque 2, nós temos o sinal de controle, que é o sinal justamente que o nosso controle fornece para a bomba, e o sinal derivativo do erro, ok? Nós temos o erro do tanque e finalizamos por aqui. As funções de entrada não são diferentes, são GBF, né, gaussiana, em sigmoides, também como essas outras aqui. O que vai diferenciar é o sinal de controle da saída, né, que vão para o ZMF, função de dependência, gaussiana e pi, uma função pi, né? Então, um sistema de controle mais, o que eu mudei foi as funções de pertinências. Então, com as funções de pertinências alteradas, né, nós temos a seguinte situação. Vamos fechar aqui e vamos rodar esse nosso sistema e vamos rodar a simulação. Vamos ver os resultados, né? Então, as funções, as regras, né, permanecem as mesmas, não são alteradas. Então, você perceba que também, para o sinal de referência, ele não atingiu, né, o que a gente queria, ou seja, a gente queria que ele está próximo dessa linha de referência. O nível do tanque 1 também não estoura. O sinal de controle tem um comportamento parecido com o senoidal. A derivada do erro. E nós temos o erro tanque 2, que nada mais é o valor, né, do nível do tanque 2. Então, nessa situação aqui, outra coisa, eu vou alterar para um sinal de entrada tensão constante, aqui no nosso simulador, e vou rodar novamente para uma entrada senoidal, ok? Então, nesse momento, nosso script está rodando. E aí, ó, você vê que ele tende a um pouco ficar próximo do valor que a gente permanece, só que em um determinado tempo ele começa a divergir aqui. Então, nosso controlador também não está satisfeito nessa situação, certo? Então,
Talvez a gente precise usar uma lógica melhor, mais interessante para nesse caso, ok? Então, nesse momento, eu expresso por você aqui. Então, eu espero que você tenha gostado. Nós temos essa situação de um controlador agora mudando as funções de pertinência da saída, tá bom? Fica um abraço, até mais, fui!